Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ao nosso redor pode existir muitas pessoas, mas em nosso coração Jesus sempre reina. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. A nossa boca, ela sempre vai falar do que o nosso coração estiver cheio. Isso é uma verdade que não fui eu que inventei. É algo que está dentro da Bíblia. Então, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, normalmente você acaba falando. Eu não sei qual é o conteúdo das tuas palavras. Eu não sei como os teus pensamentos são dirigidos. Eu não sei quais são os teus sonhos, quais são suas reclamações, quais são suas contestações. Mas uma coisa eu sei: a sua boca vai sempre falar do que o seu coração estiver cheio. Se a gente começar a olhar todos esses filmes, todos esses livros, esses romances, essas séries, elas sempre vão pregar uma coisa: que nós devemos encontrar alguém para amar. E a partir do momento que nós encontrarmos alguém, a nossa vida ela vai começar. Então existe uma separação entre os que têm alguém e os que não têm ninguém, né? Os solteiros. E o solteiro, conforme vai passando o tempo e ele não encontra ninguém, ele vai acabar ficando triste. Da mesma forma, aquele que encontrou alguém, mas não é a pessoa que, entre aspas, ama, ele também vai acabar ficando triste. E isso é uma realidade. Eu acredito que nos tempos atuais nunca se existiu tantos divórcios. Casa-se na emoção, casa-se porque tem um relacionamento há muito tempo, porém, sem Deus, nenhuma relação ela se sustenta. Então a maior verdade dessa frase é essa: dentro do nosso coração, eu não me atreveria a colocar nenhuma pessoa. Por quê? Porque se a minha boca fala do que o meu coração está cheio e eu coloco uma pessoa lá dentro, eu vou falar dessa pessoa, tá? E o dia que essa pessoa não estiver mais comigo? Pode ser o teu pai, a tua mãe, sua avózinha, uma pessoa que você gosta muito. De repente aconteceu um imprevisto e essa pessoa não está mais conosco. Como vai estar o teu coração? Vai estar triste. Na hora que você for falar alguma coisa, só vai sair aquela tristeza, aquele lamúrio lá de dentro. E aí aquele coração que antes uma pessoa habitava, está sozinho. Então não é melhor a gente colocar dentro do nosso coração algo que seja eterno, algo que independente da situação, ele vai permanecer lá dentro, algo que nem mesmo a morte pode tirar de você? Será que não faz mais sentido a gente colocar Jesus nesse lugar? E às vezes você pode pensar e falar assim: bom, mas Jesus ele está em primeiro lugar da minha vida, Jesus ele está em primeiro lugar do meu coração, e eu aceito ele como meu Salvador. Tá? E quando você abre a boca para falar, que nem a gente conversou ontem, quando você conversa com outras pessoas, qual é o seu assunto? Normalmente sobre o que você está falando? É sobre Jesus? Normalmente quando você está fazendo alguma coisa, você serve como se fosse Jesus servindo a tua vida? Normalmente quando você vai se expressar, você fala como se fosse o Espírito Santo falando através de você? Ou a sua fala sempre está carregada de palavras de baixo calão? Sempre está carregadas de palavras maliciosas? Sempre está falando dos teus interesses? Sempre distorce as coisas? Não se importa em dizer a verdade. Um coração cheio de Jesus, um coração onde Jesus reina, é um coração onde as tuas palavras elas estão carregadas de esperança.
É um coração que você está pronto para viver a eternidade. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais a gente ouve louvores, mais essas palavras estão sendo depositadas dentro do nosso coração. Você entende a necessidade de perdoar? Quando alguma pessoa me fez algo e eu não perdoo, o que acaba acontecendo? Eu fico pensando sobre o que aquela pessoa me fez e fico questionando aquilo. Quando eu vou conversar com alguém, a oportunidade que eu tenho, eu reclamo sobre aquela pessoa. Se eu não estou contente com o meu trabalho, se eu não estou contente com o meu amigo, se eu não estou contente com alguém, eu acabo reclamando para outras pessoas sobre isso. Mas, se Jesus está dentro do meu coração, eu utilizo a ferramenta do perdão, a minha cabeça e os meus pensamentos, eles estão livres para mim pensar dentro do meu propósito, dentro das coisas que Deus coloca dentro do meu coração, para mim ouvir a sabedoria de Deus, para mim poder olhar as pessoas com misericórdia, para que eu possa servir com dignidade, que eu faça as coisas sem interesse pessoal, mas como se eu estivesse fazendo realmente para Deus. Se a gente ir lá em 1 Pedro 4, versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer exatamente isso. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Olha que palavra maravilhosa, olha que confirmação que Deus nos dá. Dentro das nossas palavras, elas precisam estar carregadas da palavra de Deus. Eu posso dizer o que eu sinto, eu posso dizer o que eu vivo, mas sempre à luz da palavra de Deus. Sempre usando com sabedoria para poder explicar as coisas que eu faço, a forma que eu vivo. Para quê? Para que as pessoas que muitas vezes não têm essa intimidade com Deus, elas olhem a nossa vida e notem essa transformação, essa mudança, esse Espírito atuando em nós, esse amor que tudo consola, que tudo comporta. E no final, nós nunca diremos que essa transformação foi fruto de esforço pessoal, ou por capacitação própria, ou por dedicação. Não, por quê? Porque o nosso poder vem de Deus. E o que é poder? Poder não é capacidade de fazer alguma coisa? Então, a partir do momento que eu sirvo, é porque Deus me capacita, porque Deus me permite, porque eu posso. Não tem uma palavra que fala, tudo posso naquele que me fortalece? Se a gente perceber, a Bíblia toda, ela usa a mesma mentalidade, porém dita de diversas formas, mas no final é sempre para glorificar o Senhor e demonstrar que sem Deus nós não somos nada. Então, quando a gente começa a observar a nossa fala, o nosso comportamento, se eu evito mentir, se eu digo a verdade, se todo encontro que eu tenho, eu uso essa oportunidade para falar sobre Jesus, para ouvir sobre as pessoas, não para falar sobre pessoas, não para criticar alguém, mas para ajudar, onde as minhas palavras elas têm um conteúdo muito diferente do que naturalmente é. Se você notar, depois que a gente se converte, depois que a gente entrega a nossa vida ao Senhor e a gente começa a viver mais próximo de Deus, você pode ter uma certeza. Se você se assentar com outras pessoas e começar a ouvir ela conversando coisas desnecessárias, você vai começar a se sentir mal. Por quê? Porque essas palavras, elas oprimem o nosso espírito. Olha que coisa maravilhosa. Se eu oro por alguém, ela está ouvindo as minhas palavras. Se eu falo mal de alguém, ela também está ouvindo as minhas palavras. O que muda entre a oração e o falar mal? A intenção. Então, de alguma forma, aquilo que eu entendo sobre a vida da pessoa, aquilo que eu intenciono, acaba dividindo aquele espírito que está junto. Então aquilo passa a existir. Percebe por que a fé ela aumenta quando a gente escuta a palavra de Deus? Porque aquilo que é intento entra dentro de nós e vai parar na onde? Dentro do nosso coração. Se eu confio naquelas palavras, o que isso significa? Que eu não questiono, que eu não penso sobre. Então eu tomo aquilo como
verdade indiscutível. Se eu sei o que é certo, eu não tenho que pensar se eu quero fazer, eu tenho que fazer. Essa é a diferença. Aquele que vive em dúvida já é do mal. Ele não é do bem, porque o que vem de Deus não deixa dúvida. É muito claro, é muito transparente. E tem algo que é interessante quando a gente vê que Jesus está dentro do nosso coração. Quando a gente vai fazer alguma coisa, ou vai falar alguma coisa, ou pensa em alguma coisa, a gente sempre passa sobre o crivo do que Deus vai pensar sobre aquilo que se eu fizer ou falar. Mas nunca no sentido assim, olha, eu vou fazer isso para agradar a Deus, para Ele me dar aquilo. Não, é sempre no sentido de reprovação. Olha, se eu fizer isso, Deus vai ficar triste comigo. Olha, isso não é o que Deus ensina. Lá em 1 Pedro 2, versículo 19, a palavra ela diz assim: porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Às vezes não acontece coisas que são extremamente chatas, que dá vontade de você pegar a pessoa e socar a cara dela, ou de xingar, ou de ofender, e de não merecia isso. Mas aí eu paro e penso, em quem eu confio a minha justiça? É para Deus? Então eu vou deixar que Deus castigue essa pessoa. De mim, o meu coração, você não vai ouvir uma palavra feia. Eu não vou usar as tuas armas para te atacar, porque as minhas armas são diferentes das suas. Se a gente notar, o bem e o mal, eles têm uma diferença de procedimento que é o extremo. Enquanto um defende o que é bom, o outro defende o que é ruim. Enquanto um defende a vida, o outro defende a destruição. E é fácil notar aquilo que é do mal. Por quê? Porque o final do mal é sempre esse. Ele sempre vai querer controlar, ele sempre vai querer matar, ele sempre vai querer destruir, ele sempre vai querer roubar. Diferente do bem, que vai lutar pela sua liberdade, que vai lutar para que você tenha vida, para que você tenha escolhas. Ele vai ajudar você a valorizar as coisas que você tem, as pessoas que estão à sua volta, a sua família e tudo mais. Então, quando Jesus está dentro do nosso coração, são esses valores que nós procuramos. Porque não existe nada melhor que estar na presença de pessoas que Jesus está habitando dentro do coração dessas pessoas. Então nós podemos falar sobre a palavra de Deus, podemos falar sobre a Bíblia, podemos exortar um ao outro, podemos conversar e entender sobre as coisas, podemos partilhar a pessoa que nós éramos, sem o risco da pessoa nos julgar, e podemos glorificar a Deus pela transformação que todos nós tivemos e estamos em constante transformação. Então, quando alguém vier te insultar, quando alguém vier fazer qualquer tipo de coisa que seja desagradável, uma coisa é fato: se Jesus estiver dentro de você, você vai conseguir fazer isso. Se ele não tiver, não tem como. É a mesma coisa sobre o perdão. Não é uma coisa que eu tenho força de vontade. Por quê? Porque a minha natureza, ela é um animal. É a mesma coisa, você vai lá e pega um leão. Um leão, pela natureza dele, se ele vê uma presa que ele tiver com fome, ele vai comer. O leão, ele não vai falar, não, coitado daquele animalzinho, eu não vou comer ele porque eu vou matar. Não, ele vai, é a natureza dele. Mas a nossa natureza, ela só se modifica quando Jesus está dentro de nós. Então, à nossa volta vão ter pessoas, essas pessoas podem abrigar outros tipos de espíritos, e esses espíritos vão ficar afrontando, tentando tirar esse espírito de Jesus. Para quê? Para que esse espírito ruim possa habitar dentro de você. Lá em 1 Pedro 2, versículo 23, a palavra diz assim: quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Pedro está falando sobre Jesus e o comportamento que ele tinha mediante ameaças, mediante a julgamentos. Ele não se preocupava em ele ser a justiça, ele não se preocupava em ele querer convencer as pessoas. Ele se vitimiza. Nossa, mas olha o que fizeram pra mim. Tenha dó de mim, por favor. Eu sou um coitado. Sabe, sentimento do coitado é só pra quem tenta te convencer sem mérito. Porque se Deus colocar dentro do teu coração pra fazer, você vai ajudar e vai perdoar até aquele que não merece. E é assim a misericórdia de Deus. É justamente o contrário daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente acha. E lembra no que eu te disse. O mal e o bem, eles são os contrários. Então, quando Deus estiver na nossa vida, nós vamos fazer exatamente o contrário daquilo que a gente fazia.
E a nossa boca, ela sempre vai falar do que o nosso coração tiver cheio. Então, nunca pega nenhuma pessoa, por mais íntimo, por mais que você goste, por mais que seja filho, mãe, pai, família, ídolo, sei lá, o que você achar que na tua cabeça é a melhor coisa do mundo que você não vive sem, e coloca dentro do teu coração. Por quê? Porque vai dar errado. Vai dar depressão, vai dar tristeza, você vai perder o chão, vai ter vontade de se matar, vai querer ficar perseguindo essa pessoa, vai ficar julgando, vai prometer coisa que você não pode cumprir e vai viver infeliz no final. Por quê? Porque sem Deus a nossa vida, ela não tem sentido. Então isso não quer dizer que eu não possa amar as pessoas, porque Deus pediu para mim amar essas pessoas, mas nenhuma vai substituir o papel de Jesus na minha vida. Nenhuma vai substituir a intimidade com Deus, nenhuma vai substituir os meus valores e os meus princípios. Nenhuma dessas pessoas pode trazer sentido para a minha vida. Talvez hoje você esteja aí questionando as suas escolhas, talvez você esteja pensando que você poderia fazer tudo diferente. Já foi feito, não pode ser feito mais nada. Como disse Jesus na cruz, está consumado. Agora, já foi. Segue para a próxima coisa. Já crucificou, já morreu, agora é hora de ressurreição. E aquela tumba, ela está vazia, aquela cruz, ela está vazia, aquela vida passada, ela está vazia. Vazia. Nós vamos ressuscitar com Cristo. Então, dentro do teu coração, dentro do teu pensamento, começa a consumir a palavra de Deus. Começa a parar de questionar, começa a aceitar. Para de ficar, que não sei o que. Cara, se você tem mania de desabafar, perde essa mania. Quando você sentir vontade de desabafar, você vai desabafar com Deus, tá? Na oração. Porque a opinião das outras pessoas não muda a tua vida. Fala com quem pode resolver os teus problemas. É só Ele. E quando Deus entra na nossa vida, tudo aquilo que é limitante vai embora. Eu tinha insônia, não tenho mais. Já falei com vocês sobre diversos problemas que eu tive. Hoje eu não tenho mais nenhum. Quer dizer que eu sou perfeito? É claro que não. Mas nesse processo de transformação eu percebo quanto isso tem poder sobre a minha vida. E a própria palavra diz. Então, em cada encontro, ao invés de você perder a oportunidade de falar para Cristo para uma pessoa que muitas vezes não tem a oportunidade de ouvir ninguém, vai ficar perdendo tempo falando dos outros. Ou muitas vezes julgando o irmão porque é de outra denominação. Isso não quer dizer que eu preciso reevangelizar um católico, reevangelizar uma pessoa. Cara, eu não quero pregar doutrina sobre as pessoas. Você segue a igreja que você se sentir mais perto de Deus. E eu respeito isso. Mas uma coisa é fato. A palavra de Deus, a oração e o amor é comum a todos. Nisso nós somos todos iguais. E isso é o que me importa. A fé e a crença em Jesus Cristo. E somente Ele pode salvar a nossa vida. Presta atenção nas tuas palavras. Se elas não estiverem de acordo com o que nós conversamos aqui, começa a se policiar. Você não vai se transformar do dia para a noite, mas isso também não é uma licença para pecar. Começa a notar, começa a fazer. Você vai ver que tem amigos que não dá para ficar perto. Não dá. Por quê? Porque aquela pessoa não quer saber de Cristo. Ela vai ficar... Pra que você vai ficar conversando com uma pessoa que te faz sentir mal? Qual que é o sentido disso? Mas é meu amigo. Desculpa, é teu amigo, então tá precisando de Cristo. Tá precisando falar coisas, se é teu amigo, que te ergam, não que te derrubem. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor possa controlar tuas palavras e a tua língua. Que o Senhor desperte dentro do teu coração, do teu pensamento e do teu entendimento a vontade de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir louvores. E que no final de tudo que você faça, você glorifique ao Senhor e dê todo o poder, a honra e a glória a Ele. Amém? Bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês.